a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá pessoal, voltamos com mais um episódio do NBA das Minas. Eu sou a Drica Varini e serei a host de hoje, mas é claro que comigo está a minha super parceira de sempre, Agatha Máximo. Tudo bem por aí? Como é que foi esse hiato aí que a gente ficou, né? Pegou umas fériasinhas, aproveitou, porque sabe que agora, né, a temporada vai entrar naquela fase intensa, inclusive já vou dar um spoiler, assim como ano passado nos playoffs que se avizinham. Teremos episódios diários. Então me diga como é que foi aí, aproveitou. Ou houveram aí problemas, né, Agatha? Mas diga lá, como é que foi? Já chorei, já sorri, né, Drica? Muitas coisas aconteceram nesse começo de ano. Parece que eu já vivi uns 3 meses nesses 25 dias de janeiro. Mas tudo bem, né? Dos males o menor, tô bem. Ano novo foi bom. Espero que o seu também tenha sido. E estamos de volta, né? Estamos de volta. E se a minha parceira tá aqui comigo, quem sempre está por aqui também é a Monza Imports, né, Agatha? Com aquela jersey incrível. Então, se você ainda está procurando a sua, ou se tá querendo presentear alguém aí, corre lá que tem desconto. É só contar pro Monza que ouve a gente, que acompanha a gente, que vai ter desconto para você. Pois é, Drica, falando nisso, o nosso tema de hoje já puxa para outra parceira nossa, né? Falaremos muito de alguns personagens incríveis da NBA, e entre eles LeBron James e Luka Doncic. E sabe onde tem camisas incríveis, com estampas únicas e exclusivas do NBA das Minas? Lá na Wodsey. Só colocar o cupom NBA das Minas, tudo junto, aproveitar o desconto e já ficar no estilo pro All-Star Game. E é exatamente sobre o All-Star Game que a gente vai falar hoje, né? Eu sei que vocês que ouvem a gente aqui votaram muito, porque a gente acompanhou aí no Twitter e no Instagram, né? Alguns dos times aí que vocês montaram, e nós, é claro, também, né? Fizemos aí calo no dedo de tanto votar nos nossos queridos jogadores preferidos. A Agatha certamente colaborou para que o Shai aparecesse naquela lista. E depois eu vou contar sobre o meu time. Agatha, conta aí se você votou muito no Shai ou não. E já aproveita para me contar se você votou em algum outro jogador do OKC. Votei no Shai, Drica. Não votei em nenhum outro jogador do OKC, acredita? Eu sou uma clubista moderada, diferente de você, né? Então eu só votei no Shai, mas eu fiz votações focada nos jovens, né? Essa temporada aí eu foquei nos jovens talentos que eu achava que mereciam estar ali no All-Star Game. Então tem bastante coisa legal, depois eu conto um pouco mais de como ficou minha seleção. Mas aproveita que a gente tá aqui nos denunciando, né? E conta quantas vezes a senhora votou na dupla JJ e no Marcus Smart, Zerica. Honestamente, eu não sei. Perdi as contas de quantas vezes votei, mas garanto pra vocês que eu votei muito, né? Porque todo dia, como é no aplicativo, né? Você tá com o celular, sei lá, tá ali esperando a comida ficar pronta, tá tomando um cafezinho, você pega o celular e já vota no aplicativo. E aí eu votei, né? Votei em Marcus Smart, votei em Jaylen Brown, votei em Jason Tatum, votei em Time Lord. Eu vou ser bem honesta, né? Eu votei, assim, muitas vezes, mas 70%, mais ou menos 70% das vezes que eu votei em um time completamente celta. Porque eu tinha certeza que o Jason Tatum e o Jaylen Brown iriam, mas eu queria colocar pelo menos o Marcus Smart, né? Acho que não deu muito certo, mas tudo bem. Ano que vem a gente tenta de novo, mas os Jays estarão lá. E se a gente tem certeza que nem todos, né, que a gente gostaria e que votou estarão lá, a gente também tem certeza que o show tá garantido, né? Dia 19 de fevereiro acontece o All-Star Game, de 17 a 19, né? Mas o All-Star, o game, de fato, né, o jogo acontece no dia 19 de fevereiro, lá em Salt Lake City, que é a casa do Utah Jazz. Mas a revelação dos que estarão lá acontece amanhã, né? No dia 26. Lembrando que a gente tá gravando isso no dia 25, às 18 horas. E inclusive um calor
fenomenal em Joinville nesse momento. E como já acontece há alguns anos, os dois mais bem votados, né, do leste e do oeste, serão aí, né, os capitães e vão escolher os seus times. Só que essa escolha, Agatha, vai ter uma novidade. A NBA anunciou ontem que essa escolha vai ser feita 10 minutos antes de começar a partida. 10 minutos. É tipo assim, você juntou uma galera, foi lá na quadra do parque, do condomínio, sei lá, onde vocês gostam de jogar. É mais ou menos assim que vai funcionar. Vai estar todo mundo ali, vem metade pra cá, metade pra lá, cada um vai escolher seu time 10 minutos antes da bola subir. Você gostou dessa mudança? O que achou dessa mudança, Agatha? E a gente tem aí, né, uma pré-lista, né, uma lista aí dos mais votados, a última lista, a gente vai falar daqui a pouquinho. Você acha que tem muita gente aí que você já imaginava que estaria lá? Imagino que sim. Como é que você acha aí que vai ser essa escolha 10 minutos antes? Pois é, Drica, a votação terminou, né? Os nomes que foram veiculados durante as semanas, né, de votação do All-Star Game foram praticamente os mesmos, né, com variações. A gente sabe que tem pessoas que sempre ficam, jogadores, né, que sempre ficam ali na frente, o fundão costumava mudar, mas a gente tem visto nomes novos também, inclusive rookies aí figurando entre os 10 mais votados da lista. Mas figurinhas de sempre estarão por lá, né? Figurinhas que, inclusive, já foram tema ou estiveram muito presentes nos nossos episódios exclusivos lá na Aurelo. E se você aí em casa ainda não é o nosso apoiador na Aurelo, é só acessar orelo.cc/NBA10mina e escolher um dos nossos planos. Aproveitem porque a gente vai retornar com as séries exclusivas em fevereiro e garante que você será um dos nossos ouvintes, né? E já dando um spoiler, nós teremos conteúdo sobre o Chicago Bulls, então aproveita. E já tivemos sobre o Warriors, né, do Stephen Curry, que estará no All-Star Game. Quem mais estará em Utah entre os dias 17 e 19 de fevereiro, Drica? Como você falou, né, Agatha, a votação popular terminou, mas só para lembrar aí, né, todo mundo, ou quem tá chegando agora, né, na NBA e vai pegar aí esse All-Star Game, que é sempre, né, um show e um evento à parte. A votação dos fãs, essa que a gente fez aí no aplicativo e no site da NBA, ela representa 50% do peso total dos votos, né? Aí 25% são dos próprios jogadores da NBA e 25% de jornalistas e insiders, alguns inclusive até divulgaram aí as listas de quem, né, para quem eles votaram. Então, na votação popular, de acordo com a última parcial que a gente teve antes da revelação dos nomes que acontece amanhã, eu vou falar do meu leste, né, que sempre defendo, e depois a Agatha vai contar para vocês no oeste como é que ficou. No leste, a gente teve, nessa ordem, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Jason Tatum, Joel Embiid, Jimmy Butler, Pascal Siakam, Kyle Kuzma, Paulo Banchero, Julius Randle e Nick Claxton. E entre os guards, a gente teve Kyrie Irving, meu Deus, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, James Harden, Trae Young, DeMar DeRozan, LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Derrick Rose e Darius Garland. Já no lado do oeste, nós tivemos LeBron James, Nikola Jokic, Anthony Davis, Zion Williamson, Andrew Wiggins, sempre muito bem votado, né? Paul George, Lauri Markkanen, Draymond Green, Kevin Looney e Domantas Sabonis. E entre os guards estão Stephen Curry, Luka Doncic, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, Klay Thompson, Russell Westbrook, Damian Lillard, Austin Reeves, Devin Booker e De'Aaron Fox. Baseando apenas nas escolhas da galera, o que você achou, Drica? Primeiro que eu achei interessante é a sua entonação quando você falou do Shai, quando você falou do Russell Westbrook e quando você falou do Damian Lillard. Porque foi assim, um tom acima, depois caiu, né? Percebam, gente, percebam, fiquem atentos. Voltem um pouquinho aí, alguns segundos e percebam a diferença na entonação. Mas o que eu achei, né? Primeiro que eu acho que é uma boa para você que tá em casa é apostar lá na Sportsbet.io, né? Vai ser divertido, né? Por isso que eu já convido vocês a correr lá no site, fazer o cadastro, porque a NBA tá pegando fogo. É sempre hora de fazer uma apostinha, se divertir e ganhar uma graninha extra, né? Então corre lá, porque tem muito jogo, todo dia tem jogo, né? Então já dá para começar a aquecer os motores e quem sabe, né, pegar o ritmo para quem ainda não aposta e ganhar uma graninha extra. O ano tá só começando, então corre lá na Sportsbet.io, faça o seu cadastro e aposte. A Agatha é boa em apostas, hein? Vou dizer, ela não é muito boa de chute, palpite, nos últimos anos ela tem melhorado, mas ela é muito boa de apostas. Dito isso,
Se eu fosse colocar o meu dinheiro em algum time, seria no leste, né? Porque, como a Agatha disse, né, eu sou uma pessoa clubista, não consigo ser imparcial e jamais apostaria aí contra os meus Jays. Mas, Agatha, vamos fazer aí as nossas previsões. Como você acha que essa lista vai ficar depois dessa votação dos jogadores e dos jornalistas? E aí depois, para finalizar, a gente deixa aqui a nossa, como seria, né, a nossa seleção. Mas como é que você acha que vai ficar? Acho que vai manter esse time aí? Ou você acha que o peso da votação dos jornalistas e dos jogadores vai ser capaz aí de tirar alguém ou colocar alguém que não está nessa lista, né? Um parênteses aqui para Andrew Wiggins de novo, né? Ano passado foi aquela horda de gente votando nele e esse ano de novo, né? Drica, pois é, eu ia falar justamente dele, um jogador que é sempre muito bem votado, né? E que de fato ano passado tava merecendo, enfim, o Warriors foi inclusive campeão, né? Mas esse ano não vejo o Andrew Wiggins. Não preciso lembrar. Inclusive, jogou bem na final, porra. Pois é. Então, eu colocaria no lugar dele, até como mais importante, fazendo uma temporada melhor, o próprio Lauri Markkanen, né? Que tá fazendo a sua temporada de MIP, pra mim é o MIP. E o Sabonis. O Sabonis não tem voto suficiente olhando da galera, assim, né? Fica mais lá pra trás. Mas ainda assim é um cara que merece. É o que tá fazendo nesse Sacramento Kings, né? Onde tá levando esse time e tudo que vem conseguindo com essa franquia é maravilhoso e eu acho que merece estar nesse All-Star Game. Existem alguns outros jogadores olhando pro Oeste, né, que também vem nessa toada de tem bastante torcida sempre. É o caso do Klay Thompson, é o caso do Westbrook, é o caso do Lillard, jogadores que sempre vão ser bem votados, mas ainda acho que De'Aaron Fox merece mais, inclusive por desempenho, falando em termos de desempenho, assim como o Ja Morant, SGA e Doncic. O Curry ficou bastante tempo machucado, mas o Curry vivo, né? Se o Curry está respirando dentro da quadra, a gente sabe que ele vai fazer coisas maravilhosas. Então, apesar de ser tal qual o LeBron, né? Que sempre é muito bem votado, é um cara que merece estar ali. LeBron também não precisamos nem falar, né? Ontem fez um jogo absurdo de 46 pontos. 46 ou 47? Agora eu posso estar confusa. Mas enfim, mesmo assim não conseguiu a vitória, né? Carregando esse time do Lakers a lugar nenhum. E deve ser novamente o mais votado, né? Agora, pensando pro outro lado, a briga tá difícil, né? Tava até falando disso ontem. A forma como tá tão difícil, especialmente quando a gente olha para os pivôs, para os alas, né, durante esses últimos anos, que o Embiid, que é, enfim, a segunda melhor campanha do leste, um dos times talvez o segundo melhor defensor do leste também, né, entre os pivôs, e o maior pontuador da temporada, corre o risco de ficar no banco, né. Eu acho absurdo, né, então o Embiid pode sair como um dos jogadores mais subestimados, ou não diria subestimados, mas mais apagados desse período, dessa década, de fato, porque ele estava disputando espaço com o Antetokounmpo, né, e com o Durant, especialmente agora. Eu também acho muito difícil deixar o Tatum de fora desse time titular, Importante levando essa colocação. levando em consideração a campanha que faz o Boston Celtics, né, a forma como o Tatum tem segurado a barra. E tem outros nomes que eu acho interessante, Jimmy Butler, né, Pascal Siakam e Paulo Banchero, que eu votei nele, inclusive, e eu acho que os jogadores e talvez os jornalistas podem dar até uma moral extra para ele, porque é um rookie, né, e um rookie que chegou com um físico muito bom e muito preparado para jogar na NBA já. Então eu acho que ele vai receber uma assertiva, né, de todo mundo, especialmente se ele conseguir ir para esse All-Star Game. Não sei se vai conseguir, de fato, mas é um cara que merece. Assim como o Tyrese Haliburton. Eu sou muito fã do Haliburton, nunca escondi e também acho que merece, Drica. Você acha que vai vir alguma surpresa daí? Só para te ajudar com os números, 46 pontos ontem para LeBron James. Aí você me pergunta, adiantou? Não adiantou, né? Porque perdeu, mas enfim. Eu concordo com você, eu acho que em tudo que você colocou, na verdade, com relação ao Embiid, né, essa coisa de ele poder ficar de fora mostra o quanto a gente tem
jogadores muito fodas em todas as posições, né? Para um cara dele correr o risco de ficar no banco de um All-Star Game, fazendo a campanha que tá fazendo a temporada que tá fazendo, né? Há tanto tempo, na verdade, né? Nos últimos anos aí, tentando levar esses Sixers a algum lugar, brigando por prêmio de MVP e ficar aí, podendo ficar, né, num banco do All-Star Game, mostra o quanto a gente tem uma Conferência Leste equilibrada e forte, né, em todas as posições, absolutamente todas as posições. O Durant ainda é uma incógnita, né, se ele vai jogar ou não, tem aí essa previsão de ele voltar nos próximos jogos. A última entrevista dele, ele disse que quer estar no All-Star Game, então, né, aí o Embiid tem uma notícia que pode ajudá-lo, né, nesse sentido. Mas você olha, né, para um leste com Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Joel Embiid, Jason Tatum, que eu concordo com você, obviamente, que não pode ficar de fora pela campanha que está fazendo, pelo desempenho individual que está tendo, é o segundo na corrida pelo MVP, desde que começou a temporada ele sempre esteve entre os 5 primeiros ali da corrida pelo MVP, né, pelo menos entre os 5 primeiros, e na maior parte, né, dessa corrida, dividindo, né, ou é líder ou é vice-líder aí nessa corrida por MVP, então só por isso a gente já tem uma ideia de qual é a temporada que ele tá fazendo. Muita gente não acompanha, né, tanto os jogos de todo mundo ou os jogos do Celtics, então você começa a entender qual é o tamanho da temporada do Tatum por isso, né, tá sempre ali brigando e pelos números que ele vem fazendo, né, vem quebrando recorde atrás de recorde aí da franquia Boston Celtics e até da NBA. Então, pra mim também não pode ficar de fora. O Sabonis pra mim também é um pecado, mas aí assim, né, quando a gente começa a trazer alguns nomes que poderiam estar na lista ou que poderiam até estar entre os titulares e não estão, ou na lista, né, total e não estão, a gente entende como a gente tem uma safra nessa NBA tão boa, né? De jogadores incríveis podendo ficar ou na reserva ou fora de um All-Star Game, né? Com relação aí ao Paulo Banchero, eu tô com raiva do Magic, né? Porque, meu Deus, o Celtic só perde pra esse time, é um negócio impressionante, tem medo de Orlando, aparentemente. Mas é um cara que... É aquilo que a gente falava no começo da temporada, né, Agatha? O Orlando Magic vem... Claro, nesse momento não é uma franquia que tá brigando por muita coisa, mas vem fazendo aí uma construção muito boa, né? E o draft dele, assim, foi incrível. Ele chegou pronto na NBA, né? Não é um jogador que precisou aí ter pelo menos um começo de temporada para desenvolver e para mostrar o que todo mundo espera dele, assim como o Ja Morant, né, no seu ano de rookie, o próprio Zion, né, mas que lidou com lesões. Então, eu vejo essa lista hoje como uma lista bem ok. Né, você falou sobre alguns jogadores que nunca vão ficar fora, né? Basta que eles estejam dentro de quadra minimamente saudáveis, né? O caso do Curry, do LeBron, do próprio Kyrie Irving, né? Que a gente tem várias ressalvas a ele enquanto, né, conduta, mas é um cara jogando absolutamente fantástico, né? O Nets aí teve uma ótima campanha nos últimos tempos aí, né? Chegou a vice-liderança, perdeu agora de novo, mas muito por conta dele e do Kevin Durant. Então, assim, um jogador bem que faz parte desse show, e é um show, né, a gente tá falando de um All-Star Game, que é aquilo que é pra diversão, né, é pra highlight, é pra, claro, todo mundo quer ganhar, mas jogadores como ele, como Zion Williamson, como Ja Morant, né, que produzem highlights em cima de highlights, são importantes, né, são baita jogadores e são importantes para o espetáculo. Então eu olho pra essa lista e me parece uma lista bem ok. Algumas coisas no que diz respeito à posição de votação de cada jogador, né? O Andrew Wiggins vem fazendo, enfim, né? Fez uma ótima final ano passado, vem fazendo uma temporada muito boa, mas, né? Tá ali por, sei lá, muita gente gosta dele. Mas na posição em que ele está, eu, por exemplo, não o colocaria, né? O próprio Devin Booker, que tá lá atrás, né? Entre os guards aí do Oeste, tá tendo uma temporada meio irregular aí. Você não sentiu falta de ninguém, Agatha, nessa lista? Agora você me pegou, Drica. Eu não vejo no momento. Não sinto falta. Eu acho que tem gente que não deveria estar. Você vale o Austin Reeves, por exemplo. né? É tipo, meu Deus, como que as pessoas... Quantos fãs ele tem? Por que ele tem tantos fãs? Me explique. Mas assim, se eu pudesse pôr mais pessoas, eu poria. Eu acho que assim, em suma, está justo. Mas, por exemplo, Evan Mobley é um jogador que eu colocaria. Eu tenho um nome pra te perguntar. Diga. Chris Paul. Não.
Ah, o Suns estava atrás do OKC até ontem, né? A gente Na vai tabela. Para de pular nossas pautas. A gente vai falar do OKC ainda. Pra mim, não devia nem estar o Devin Booker aí, mas tudo bem. Ó, eu vou falar quem eu coloquei na minha lista, como eu falei, né? Eu fiz uma seleção de apenas jovens. Eu sei quem merece estar lá, eu sei que LeBron merece, eu sei que Jokic merece, eu sei de tudo isso. Só um disclaimer. Mas eu coloquei, ó, no Oeste, Lauri Markkanen, Zion Williamson e Jeremy Grant, que pra mim merece também figurar entre aí os nomes, né? E na armação, Desmond Bane e Shai Gilgeous-Alexander. Acho que são, obviamente, né? Jovem. Ele se enquadra nos jovens, então eu pude colocar ele. No leste, eu coloquei Tyrese Haliburton na armação, junto com DeJounte Murray, que eu também acho que é bastante merecedor. Chegou nesse Hawks, né? Deu mais certo do que, por exemplo, deu o Gobert pro Timberwolves. E continuou jogando muito bem. E Drica, você sabe que eu sou fã de DeJounte Murray, né? Então, Sei. ele jogando minimamente bem era um cara que eu esperava que fosse também. E nos alas eu coloquei Evan Mobley, OG Anunoby e Paulo Banqueiro. Essa foi a minha seleção jovem para o All-Star Game. Tá, O que você o acha? Tatum não é jovem pra você, querida? 24 É porque pra mim o aninhos? Tatum já está em outro patamar. Ah, Jaylen Brown também não. Eu pensei no Jaylen Brown, mas eu fui nos mais jovens ainda, porque eu acho que os dois já vão, entendeu? Eu fui numa lógica de vou voltar nos reservas, em tese, tirando o Zion, né, que eu acho que talvez pode ficar entre os titulares. Eu tava pensando bastante nos reservas que merecem ir para o seu primeiro All-Star Game, por exemplo. Então, esse foi o meu foco. Tá, beleza. Se saiu bem da minha pergunta, São ótimos jovens, né? É isso que você falou, assim, eu concordo, por exemplo, que o Austin Reeves não deveria estar ali, não sei se talvez, né, vai continuar de fato, né, depois desse peso, afinal a gente tem só 50% dos votos, né, os outros 50% vêm aí de jogadores e jornalistas, isso pode de fato mudar, a depender ali, né, da diferença de votação, assim, né, entre o que eles conseguiram na votação popular e o peso dessa votação aí. Mas, para além do que você acha que deveria ir, dessa sua seleção jovem aí, que me agrada, tá? Me agrada, ainda mais depois dessa tua explicação, tirando o Tatum e o Brown aí dessa juventude. Dessa lista, levando em consideração esse peso de votação, você acha que a gente vai ter mudanças ou você acha que o peso da votação que veio de jogadores e jornalistas não será suficiente para tirar, por exemplo, o Austin Reeves, que tá aí no terceiro, né, de baixo para cima entre os guards no Oeste. Inclusive, ele teve mais votação do que o Devin Booker, para ver como a moral do Devin Booker tá baixíssima. Perdão, de quem você falou mesmo? Austin Reeves, por exemplo, que é uma unanimidade aqui que não deveria estar nessa lista. Então, é complicado, né? Porque, assim, quando a gente olha pra esse time do Oeste, a gente pensa em muitos jogadores, né? De fato, existem muitas opções. Me espanta olhar pro Lakers e pensar no Austin Rivers como uma delas, né? Olhar na verdade, você olha pro Lakers, você pensa em quem? Nos três, né? Pro All-Star Game. E só? Exatamente, eu nem colocaria o Westbrook, tá? Não, eu coloco porque eu sou sua amiga e porque eu gosto dele. Não que ele Então, eu sou bastante sincera. Não colocaria Anthony Davis também. É que, na verdade, no tênis ele vai estar saudável, exatamente, né? Por esse exato motivo. Não longe de ser por falta de competência. Não é, inclusive. Mas é um cara que não consegue ficar saudável, poxa. E é muito chato você ir assistir. O All-Star Game já é um jogo de brincadeira, né? E é muito chato você assistir o cara ficar se segurando, porque qualquer pulinho que ele der, pode ser que ele se machuque, né? Então, assim, eu já não colocaria, de fato, Anthony Davis. Pra mim, os titulares, são 3 aí, né? Pra mim, vamos montar o nosso time ideal aí, Drica. Vamos lá. No Oeste e do Leste. Pra mim, os titulares ali dos alas e pivôs são LeBron James, Nikola Jokic e Zion Williamson. Você tá de acordo? Acordo. Perfeito. E os armadores são Curry e Doncic. Sem discussão. E cabe um SGA aí, tá? Se eu for ser bem sincera, cabe um SGA, que é o segundo maior marcador da temporada.
Inclusive, tava vendo uma estatística ontem, Drica, que vou trazer no próximo episódio, mas em defesa de SGA, ele tá com média de mais de 30 pontos e mais de 50% de field goal, né? Baita temporada dele. Ah, Baita temporada até do OKC, apenas um jogador, Drica, na história da NBA fez isso, tá? Teve uma média de temporada de mais de 30 pontos e 50% de field goal. Foi Stephen Curry na temporada de MVP unânime. Só. Esse é o nível do SGA essa temporada. É que ninguém assiste o OKC, né? É que ninguém está vendo, mas... Quando o nosso time joga e perde. Exatamente. Então, o que eu tenho pra dizer sobre esse assunto é que ano que vem vocês verão o SGA, mas não se espantem quando eu defendo ele como titular. Cabe. É que existe um Curry no meio do caminho, né? E um Luka Doncic também. Mas então, fechamos assim? Fechamos assim, eu estou de acordo. É que entre os armadores nesse Oeste tem muita gente boa, né? O Curry e o Doncic, enfim, tem Ja Morant, né? Aí o Shai. É muita gente boa, né? É uma merda isso, na verdade. Eu não gosto desse leste-oeste. Eu acho que deveria misturar tudo aí, que daí fica melhor pro rolê. Mas vamos para o leste, vai lá. Mas eu acredito que vá, né? Na hora da escolha vai misturar. Vai, mas eu digo na votação, né? Foda-se, vamos Vai lá, diga lá. Só vota, né? Bom, no leste, eu particularmente... Olha lá o que você vai falar. Não, fica tranquila. Eu não colocaria Durant de titular. Eu também não, ele vai voltar agora, eu nem sei como é que ele vai voltar, não sei nem se vai voltar, começa por aí. Pra mim seria Antetokounmpo, Joel Embiid e Jason Tatum. Muito bem! Ó, parabéns, assim, ó, vou até bater palma, é isso aí, concordo gênero, número e grau, é isso aí pra mim. Assim como não colocaria Kyrie Irving de titular. Não, olha, meu Deus. Mas eu acho até menos discutível do que o do Durant. O do Durant eu realmente não colocaria. O do Kyrie eu entendo quem advoga a favor. Ok. Eu vou fazer um parênteses. É por isso que eu amo a Agatha. A gente... Enfim. Não. Pra mim, o único titular absoluto desse time de quartos é o Donovan Mitchell. Donovan Mitchell tá uma eu acho que temporada, né? Não há o que se falar. Pra caralho. Não há o que se falar em Donovan Mitchell, né? E aí, sobre essa última vaga, que poderia muito bem... Eu sei que você faria isso. Olha que time lindo! Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Embiid e Tatum. Meu Deus, podem trazer as taças do All-Star Game. Eu, particularmente falando, não gosto de colocar dois jogadores do mesmo time. Por quê? Ali, porque eu acho que o clubismo, ele não pode ter vez, entendeu? Dentro não é clubismo, é uma questão de a gente tem aí a melhor dupla da NBA no mesmo time, né? Não, eu super concordo, mas essa foi a regra que eu criei internamente dentro do meu coração, entendeu? Ok. Então tá, anticlubismo. Então, provavelmente eu colocaria Kyrie Irving. Okay. Dói dizer, mas eu tô aqui, tô trabalhando com a verdade. Mas a gente tá bem, a gente só discordou de um nome. Pra mim também, Antetokounmpo, Tatum e Embiid, Donovan Mitchell, e aí pra mim, Jaylen Brown, pra você, Kyrie Irving. Tá bom, a gente só discordou de um nome, nas duas só, tá ótimo. Então é isso, esse é o time, vamos ver, né? É justamente, eu acho que essas são as duas questões, as duas grandes questões. Anthony Davis ou Zion e Durant ou Embiid. Acredito eu, né? Ou talvez até tenha um Embiid por causa da votação, não por causa do merecimento. Porque o Durant tem uma fanbase grande, né? Só Deus sabe como. E a gente tem que ver também essa questão da saúde, né? Do Kevin Durant. Ele quer. Fala-se que ele volta aí nos próximos dias, né? Mas nunca se sabe, né? Afinal, a gente tem o quê? Hoje é dia 25? Mais de 25. 25 dias, mas... Tá bom. Eu acho que ele vai estar. Eu vi. Inclusive, eu tava olhando algumas votações no Twitter, né? Que, como você falou, alguns jornalistas já estão postando. Né? O voto não é secreto nesse caso. Pois é, o Dan Devine, que é do Yahoo, ele votou no SGA como starter, e eu concordo. Mas que lógico que eu concordo. A votação dele do Oeste foi Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Sabonis, LeBron e Jokic. Pra mim, esse é o... Eu acho que o Sabonis merece. Nossa, mas...
Me surpreende, de verdade. Eu acho que merece, eu acho que merece. E não me espantaria, não deve entrar, porque teve pouquíssima votação do público, né? Mas não me espantaria. E no leste, colocou Joel Embiid, Jason Tatum, Kevin Durant, Donovan Mitchell e Therese Haliburton, Olha, deixando de fora o Antetokounmpo. meu Deus. Aí, ousado, eu diria. O que é praticamente impossível, É, né? Uma vez o que o Antetokounmpo vai ser o Antetokounmpo é o capitão do time. capitão, né? Por isso que eu disse bem ousado, né? O cara só tirou o capitão do time, mais votado do leste. Tá bom. Pois é, e aí é isso, né? A gente vai ter que esperar de fato as votações da galera, de insiders, né? E a partir disso entender um pouco melhor como vai funcionar. Mas acho que é isso, né, Drica? É isso. Eu Tem tô mais algo a ansiosa. dizer? Tô ansiosa também pra divulgação aí de quem vai participar de qual desafio, porque eu gosto muito de assistir os desafios, de verdade. Eu gosto real oficial aí. Vamos ver quem é que vai estar nesses desafios. Eu acho que é isso, né? A gente montou nossa seleção, então vamos só recapitular aí. Passe oeste ou passe leste? Então, vá. Começa no leste. Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum, Donovan Mitchell e a minha seleção com Jaylen Brown, a de Agatha Máximo com Kyrie Irving. Do lado oeste, LeBron James, Jokic, Zion Williamson, Curry e Doncic. Nessa vez foi unânime, tá? No leste a gente foi unânime. Pra ver como o leste ele é muito mais equilibrado. A gente discordou de alguma coisa no leste, né? O leste tá sensacional, incrível. Pena que existe um Orlando Magic aí no meio do caminho dos Celtics, pelo amor de Deus. Quem diria isso? Então eu acho que é isso. Essa é a nossa seleção. Amanhã, quinta-feira, dia 26, a gente tem aí, né, a revelação de fato de quem vai, né? Levando em consideração todas as votações do público, dos jornalistas e dos jogadores. E aí, só para recapitular, diferente, né, de todos os outros anos da história, a escolha de fato aí dos dois capitães vai acontecer 10 minutos antes do jogo, ou seja, dia 19 de fevereiro, 10 minutos antes da bola subir. Nos próximos dias, provavelmente, aí também teremos, né, as definições e as divulgações de quem vai participar e de qual desafio. E, obviamente, que lá na semana do All-Star Game a gente volta a falar sobre este evento, até porque não tem jogo da NBA naqueles dias, né? Então a gente vai falar de All-Star Game. Quero deixar só um último recado aí pro pessoal, quem tá em casa, quem quiser, inclusive mandar presente pra gente, né? A gente nunca nega presente. Correr lá na Centauro, tem coisas muito legais, é só ir nas nossas redes sociais também, tem o link aí com desconto do NBA das Minas, então corre lá. Escolhe sua bola para você jogar, sua camisa para você ver, as finais, camisa do Celtics no caso, né, que é o time que estará nas finais, enfim, o que você quiser, só correr lá nas nossas redes sociais, tem o link e vocês têm desconto com a Centauro. Semana que vem, né, Agatha, a gente volta, não vou dar spoiler, a Agatha já deu vários spoilers aí no meio do caminho do que a gente vai falar na semana que vem, se não acontecer nenhuma outra grande coisa, né, durante a semana, porque a gente nunca sabe, né, a NBA é sempre uma caixinha de surpresas. Teremos logo também trade deadline, então teremos muitas coisas para falar. Lembrando que... Meu Deus, a minha gata caiu. Desculpa, gente, ela caiu da estante. Se espatifou no chão. Mês que vem, mês de fevereiro, né? Daqui uma semana a gente retoma aí os nossos episódios exclusivos na Aurelo. A gente já deu esse recado, mas eu vou reforçar. É só acessar aurelo.cc/NBA das Minas. Teremos episódio especial sobre a dinastia Chicago Bulls, então dá tempo de você aí escolher seu plano para receber esse episódio especial e os outros que a gente tem, as outras séries que a gente tem. Algum último recado, Agatha Máximo? Acho que... lembrei, tem um recado. Sábado, nós temos a final do Super 8, né? Também. Tá rolando aí o Super 8, não sei se vocês estão assistindo, inclusive os jogos estão rolando, hoje tem os dois, tudo bem que você que está aí ouvindo não vai saber, né, já vai ter sido ontem, mas Drica, hoje tem Franca e Corinthians e também tem, Corinthians bateu Minas, inclusive lá em Minas, e tem Flamengo e São Paulo, 1 às 7 e outro às 9, os dois pelo Sport TV, mas... No sábado, nós teremos a final do Super 8 e eu farei a final do Super 8 com o Ninja e com a Poca, provavelmente, lá na Twitch. Ainda não tenho horários, porque ainda não tá definido o confronto, né? Mas fiquem de olho, sábado Super 8,
A gente vai postar nas redes sociais, vai ter tudo. Então vai ser massa, vale a pena ver, porque tá só jogão. Esse jogo do Corinthians foi maravilhoso. E a gente tá sempre ali postando as informações, então fiquem de olho. Então é isso, gente. Até semana que vem, porque voltamos. 2023 começou e tem muita coisa legal pra vocês. Então nos acompanhem e até semana que vem. Um beijo.